Gregório Lopes é uma das figuras mais interessantes da pintura portuguesa da primeira metade do século XVI. Hoje vamos falar da pintura O Martírio de São Sebastião. Portugal, país religioso de profunda fé e crenças enraizadas, país de santos e de arte sacra. Local onde a religião tem voz, tem cor, tem alma e em que a pintura reflete esse mesmo espírito. Gregório Lopes foi uma das personalidades mais marcantes na pintura portuguesa da primeira metade do século XVI. Pintor régio de Dom Manuel I e de Dom João III, cedo aderiu à mudança cultural e artística, que levou à italianização da arte portuguesa nos finais da década de 30 de 1500. Representante do Renascimento evoluído em Portugal, foi o pintor que introduziu o primeiro maneirismo de Antuérpia. O quadro que destacamos hoje chama-se Martírio de São Sebastião. Um mártir e santo cristão morto durante a perseguição levada a cabo pelo imperador romano Diocleciano. O seu nome deriva do grego Sebastos, que significa divino, venerável, que seguia a beatitude da cidade suprema e da glória altíssima. O bárbaro método de execução de São Sebastião fez dele um tema recorrente na arte medieval, surgindo geralmente representado como um jovem amarrado a uma estaca e perforado por várias setas, tal como o vemos no quadro de Gregório Lopes. Existiram muitos mártires ao longo da nossa história. Mártir é uma pessoa que morre pela sua fé religiosa, pelo simples facto de professar uma determinada religião ou por agir coerentemente com a religião que possui. No decorrer da história, porém, a palavra ganhou outros conceitos, como morrer patrioticamente pela liberdade, a independência ou a autonomia de um povo, por um ideal social ou político, ou até mesmo numa guerra. Do ponto de vista cristão e dentro do contexto do Novo Testamento, pode-se dizer que mártir é aquele que preferiu morrer a renunciar à sua fé, por defender a veracidade do que consiste a palavra de Deus, entregando a própria vida para este fim, para que a essência desta verdade fosse preservada. São Sebastião foi um mártir, e o seu martírio encontra-se para sempre eternizado, para que jamais seja esquecido. Gregório Lopes trabalhou em alguns painéis para o Convento de Cristo em Tomar. Um desses painéis está hoje aqui no Museu Nacional de Arte Antiga. E vamos falar sobre ele, o Martírio de São Sebastião, com o Dr. Joaquim Caetano. Olá, Joaquim. Olá, viva. Aqui estamos perante uma das obras, digamos, mais conhecidas da pintura portuguesa. O que é que nos podes dizer acerca desta pintura? Bem, esta pintura faz parte de uma série que é a última decoração, o ponto final numa decoração completa que revestia totalmente a charola do Convento de Tomar, que era um edifício templário, redondo, com o altar ao centro, e que Dom Manuel transforma esse edifício na capela-mor do Convento de Cristo. Essas obras vão terminar com esta, já no final da década de 30, por isso 40 anos depois, com esta empreitada do Gregório Lopes, que corresponde também a uma grande renovação da ordem que tinha sido feita em termos humanistas com a chamada Reforma de Frei António de Lisboa, que era uma reforma particularmente interessante do ponto de vista cultural. Por exemplo, conhecem-se encomendas de livros do Erasmo para os freios da Ordem de Cristo, e que também tinha uma forte componente estética, de uma certa novidade contra o antigo. Por exemplo, dentro desta reforma, o Frei António de Lisboa faz derreter uma série de ourivesaria gótica que tinha para substituí-la por ourivesaria do Renascimento. Há essa vontade do clássico, marcante dos novos tempos, e de fazer adequar uma linguagem mais clássica a uma reforma de teor humanista. As dimensões desta pintura são um bocado estranhas para a maioria das pinturas da época. São 2,5 metros
É muito larga e pouco alta. Para quem o melhor é as pessoas visitarem o Convento de Cristo de Tomar, mas para quem não conhece, o Convento de Cristo tinha tido na reforma manuelina os tetos pintados, o Convento de Cristo da Charola tinha tido os tetos pintados e 2 grandes painéis em altura, um na parede e outro painéis em madeira de 4,60 metros de altura, com esta largura. Estes painéis do Gregório Lopes desta série vão servir como uma espécie de predela, ou seja, vão estar entre esses grandes painéis que o Jorge Afonso tinha feito no início do século XVI e as capelas e as mesas de altar das várias capelas. Daí esta forma. Era o espaço possível entre a decoração que já estava feita e os altares. Há uma série de curiosidades nesta pintura. Por exemplo, há uma pintura bastante simétrica em que o santo está no meio e os soldados está cada um num dos lados de um triângulo. Mesmo a paisagem que está atrás é de certo modo simétrica e os grupos de personagens. E depois há aquela curiosidade, portanto, como falaste há bocado, de ter 2 mãos direitas, não é, o personagem? Diferentemente, isso são aspectos fundamentais deste quadro e desta série. A série, composicionalmente, é toda do mesmo género. Como disseste, uma figura ao centro e de cada lado dessa figura abre-se uma paisagem ou urbana ou nos outros casos, quase sempre uma paisagem natural. Agora, todos os quadros são feitos para que a figura seja o ponto do triângulo mais próxima de nós, o que cria uma perspectiva que permite que o quadro seja perceptível e visto até prioritariamente, não frontalmente, como as pessoas o podem ver no museu, mas um pouco de lado, porque a charola do Convento de Cristo é uma rotunda, como disse, por isso é uma espécie de um corredor largo, e a aproximação a estas pinturas era sempre uma aproximação lateral, inicialmente lateral, e o pintor joga com isso. Joga com isso até em termos muito, muito interessantes. Ele utiliza, se quisermos, aquilo que se pode chamar uma dupla perspectiva, que era algo que, nesta altura, o Leonardo já tinha teorizado, mas esses estudos permaneciam inéditos e só o Gregório teve de partir de uma experiência própria do Gregório Lopes, que, aliás, se nota noutros quadros desta época. Isto faz parte de uma série de painéis e, portanto, onde é que estão os outros painéis que fazem parte desta série? Nós temos outro. Temos um painel da Virgem, com o menino, num jardim, uma espécie de hortos conclusos, de jardim fechado. Há um São Bernardo muito pintado, que permanece no mosteiro. Há uma Santa Madalena que pertence à Câmara de Tomar, que também deve ter vindo desta série, e ainda haveriam mais 2 painéis. Há um Santo António, o Santo António de Lisboa, pregando aos peixes também. Joaquim, olha, muito obrigado. E vamos agora ficar com mais uma reportagem. Veio de Tomar a obra que destacamos hoje, mais precisamente o Convento de Cristo. O Convento de Cristo é um monumento histórico na cidade de Tomar, classificado pela Unesco como Património Mundial. Este espaço pertenceu à Ordem dos Templários. Fundado em 1160 pelo grão-mestre dos Templários, Dom Gualdim Pais, o Convento de Cristo ainda conserva recordações desses monges cavaleiros e dos herdeiros do seu cargo, a Ordem de Cristo, os quais fizeram deste edifício a sua sede. Sob as ordens do infante Dom Henrique, o Navegador, mestre da Ordem desde 1418, foram construídos claustros entre a charola e a fortaleza dos Templários, mas as maiores modificações verificaram-se no reinado de Dom João III.
Atualmente, este é um espaço cultural, turístico e ainda devocional. A arquitetura partilha traços românicos, góticos, manuelinos, renascentistas, maneiristas e barrocos. Foi para este local que Gregório Lopes pintou o Martírio de São Sebastião. Neste quadro que destacamos hoje, conta-se uma história de intolerância religiosa. O evidente martírio de São Sebastião, mas também o fanatismo de sinal contrário que se figura no plano do painel à direita do archeiro quinhentista. É visível que ocorre aí uma imolação pelo fogo. 2 mártires estão presos aos mastros sobre a fogueira. Alguém levanta uma cruz em direção a eles e uma grossa coluna de fumo sobe nos ares. Este fumo pode ser explicado porque, em 1536, ano da possível execução da obra, foi introduzida a Inquisição em Portugal. O artista não desperdiçou a oportunidade de retratar o momento histórico. Neste Martírio de São Sebastião, pintado por Gregório Lopes, encontramos pormenores curiosos, como, por exemplo, o garrido das roupas dos guardas, ou, por exemplo, o facto do santo ter 2 mãos direitas. Os desígnios deste pintor, as escolhas que fez e tudo o que podemos ver aqui ficarão para sempre eternizados num quadro que pode ver no Museu Nacional de Arte Antiga. Continuamos a falar sobre o quadro Martírio de São Sebastião e recebemos agora o diretor adjunto do Museu Nacional de Arte Antiga, José Alberto Seabra de Carvalho. Olá, José. Olá. O José escreveu a última monografia sobre Gregório Lopes. O que é que podemos encontrar nesta obra em particular? A última monografia, que já tem uns bons anos, talvez 12 ou 15, isto quer dizer que foi um primeiro ensaio de sistematização da obra dele, em que se tentou ir, de um ponto de vista crítico, mais longe do que se tinha ido antes. Esta é, de facto, uma das pinturas que me deu mais gosto de abordar nesse livro, porque é também uma das mais estranhas. Isto é, aquela em que se notam 2 coisas em que o pintor foi especialmente interessante. Uma é que se afirma como uma obra que espelha uma mudança no estilo de pintura que se faz entre nós nesta primeira metade do século XVI. Estamos a falar, como já se disse, de uma peça que deve ter sido pintada entre 1536 e 1539, porque recorre a uma linguagem classicista que não estava ainda muito afirmada como repertório figurativo na pintura de corte em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, afirma esse vocabulário, até nomeadamente naquela torre, naquele edifício circular, que, no entanto, está inclinado, se for visto de frente. Isto para dizer que ele recorre ao classicismo, mas a citação é feita de uma maneira muito particular. Um segundo aspecto é o facto de ser das obras em que o Gregório Lopes consegue mostrar quanto é bom em 2 aspectos. Um é na definição portanto, clara e muito artificiosa da forma das figuras, da forma dos corpos, na sua expressividade, mas também num certo ar, digamos, apolíneo que tem o São Sebastião. Isso é muito notório, é uma figura, portanto, clara, elegante, amaneirada até. Mas depois, noutras zonas do portanto, quadro, notam-se um estilo particular do pintor, notório depois também noutras peças que ele faz mais para a frente, que é um tratamento da forma através da luz, em que
muitas figurinhas que surgem na pintura não são mais do que uma espécie de chamas dadas com pincel, como se fossem, digamos assim, portanto, compostas de uma matéria puramente pictural e, ao mesmo tempo, como se fossem pontos de, portanto, luz muito afirmada. Esse aspecto, que alguém já chamou painterly, é muito claro na parte direita da pintura, e ela, digamos assim, acho que marca, pelo menos eu tomo-a enquanto tal, um paradigma do que é que o pintor faz de tanto melhor e daquilo que vai marcar mais a sua identidade, digamos, nas últimas 2 décadas da sua carreira. Podemos considerar que há aqui uma transição, de certa forma. E a que é que se deverá, que fatores é que se deverá essa transição? Modelos vindos de fora, gravuras? Acho que sim, isto é, nós não temos notícia de que os pintores ativos até à década de 20 e que depois vão continuar até aos meados do século tenham feito viagens. Não há notícia desses contactos diretos. Nenhum destes mestres terá ido a Roma ou Florença e nem se calhar portanto, Bruges ou Antuérpia. O facto é que mudança dá-se, penso que pelo contacto indireto com modelos, portanto com gravuras, com informação, que depois correspondem à afirmação de um novo gosto. Deixa-se de gostar tanto do Van Eyck para gostar mais do Botticelli ou do Miguel Nada Ângelo. disto tem a ver ainda com a Contra-Reforma e esse tipo de acontecimentos não. que também tiveram a sua repercussão em termos das artes. Sim, tanto claro, mas aqui acho que vale a pena falar nisso. Alguns historiadores, há uns anos atrás, interpretaram a cena de martírio que está no canto direito da pintura, que são 2 corpos que estão atados a 2 mastros, digamos assim, com uma fogueira em tanto baixo, há uma multidão em tanto volta disso, e a questão é que se ali poderíamos estar em presença de uma reportagem de um auto de fé. Seria muito interessante, mas não pode ser verdade, ou seja, já que a obra foi feita antes, digamos, da prática desse tipo de atos por parte portanto, Inquisição então, entre nós. Será uma referência bíblica? Ou seja, é uma forma de martírio. A lenda do São Sebastião também envolve, embora de uma maneira muito sintética, o martírio de 2 companheiros dele, que as fontes, tanto quanto sei, não dizem como é que foram martirizados, mas, por exemplo, esta podia ser uma forma. O que é mais engraçado é que ninguém caiu verdadeiramente neste anacronismo, ou seja, de dizer que temos ali um auto de fé antes de haver autos de fé. E então houve uma interpretação outra, muito curiosa, embora pouco fundamentada, que é o pintor poderia ter tido ali a intenção de evocar uma das cenas mais violentas, digamos, na perseguição aos judeus de Lisboa, em 1506, por causa de um acontecimento que se dá precisamente na igreja de São Domingos. Não há razões para que nós possamos dizer que isto pode ser verdade, mas, seja como for, a pintura, no seu fingimento, pode sempre dar-nos a noção que é bien trovato,
ou algo assim. Encaixa. Obrigado, José. Descubra agora mais sobre outras obras de Gregório Lopes e outras obras que estão na coleção deste museu. No Museu Nacional de Arte Antiga encontra tudo o que o passado fez questão de preservar. A obra de Gregório Lopes é uma delas, mas existem muitas outras. Como, por exemplo, o painel de São Vicente, Josefa de Óbidos e muitos outros, que iluminam estas paredes, trazendo cor a um espaço de silêncio, em que a arte se faz sentir em cada passo que damos. Mas pode encontrar muito mais, como já lhe dissemos, como por exemplo um retrato do jovem Dom Sebastião de Cristóvão de Moraes e pinturas do artista neoclássico Domingos António de Sequeira. Visitar este museu é viajar até ao passado. É perder-se numa época em que a pintura, as artes e a cultura tinham um lugar privilegiado. Aqui também o tem. Este museu espera por si. Visite-o e descubra um pouco mais sobre a nossa história. Hoje ficamos por aqui, voltaremos para a semana com mais uma pintura e vamos descobrir um bocadinho mais sobre a vida deste santo, em particular. Denunciaram Sebastião ao imperador como cristão. Ele confessou a convicção e foi acusado de traição. Ser um santo é complicado quando se é condenado, mas o bom Sebastião morreu como um bom cristão. Amarrado a um tronco, por uma data de flechas foi crivado. Salvou uma mulher, por quem foi posteriormente encontrado. Recuperada a saúde, ao imperador declarou: eu sou cristão, sim senhor. E o outro o sentenciou. E disse assim: ó meu caro amiguinho, o teu destino é uma pena. Tu vais achar que a morte é bastante lenta na arena. Açoitado até à morte e deitado para o esgoto, mas a 20 de janeiro tu vais ser santo, meu maroto. Ser santo é complicado quando se é condenado, mas o bom Sebastião morreu como um bom cristão.